Deus seja louvado, irmãos. E chegado o momento mais importante do culto, que é o momento em que nós refletimos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia. E hoje, depois de um mês, a gente retorna a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, hoje do versículo 12 ao versículo 20. Gálatas capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 20. E assim que você encontre, fique de pé, reverentemente a palavra do Senhor. Tivemos um mês proveitoso de estudos voltados para as famílias. E que tudo que você ouviu, meu irmão, minha irmã, você marido, o que você ouviu, seu papel, cumpra. Você esposa, o seu papel, cumpra. Você filho, o seu papel, cumpra. Para que a cada dia nós sejamos consolidados, firmados na palavra de Deus. Não esqueça que aquela palavra, as palavras que nós ouvimos, fiquem guardadas em nosso coração. E aí nós retornamos hoje às exortações do apóstolo Paulo. Capítulo 4, versículo 12 até o versículo 20, com a sua Bíblia aberta. Assim nos diz a palavra do Senhor. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, a vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível, fora terríveis, arrancando os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade, ou que vos obsequiam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos outra vez em tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Amém, queridos? Que Deus aplique a sua palavra. Podeis assentar. Voltando, queridos, a essa reflexão na carta aos Gálatas, no último domingo de abril, nós meditamos e vimos sobre algumas verdades que vão dos versos 1 até o verso 11. Nós vimos que nós estávamos na escravidão do homem sem a lei e vivíamos como escravos dessa lei. Vimos que ainda que a liberdade do homem em Cristo é uma vez liberto, esse homem ele desfruta de vários benefícios, como nós vimos do versículo 1 ao versículo 11. Ele foi adotado, nós vimos que nós fomos adotados como filhos, fomos redimidos dos nossos pecados, das nossas transgressões. E agora, uma intimidade com Deus que nós temos, que foi conseguido não por mérito nosso, mas através de Cristo. Por fim, nós vimos o apelo do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam novamente voltando aos tempos da escravidão, se sujeitando de novo aos rudimentos, voltando de novo às práticas anteriormente cometidas por eles.
Nós vimos também, tudo isso. E nesse texto, Paulo ele inicia novamente exortando os irmãos. Paulo ele mostra aos Gálatas duas importantes verdades. E o tema da mensagem nessa noite é: não abandonemos o primeiro amor. Não abandonemos o primeiro amor. Esse tema que Paulo ele trata, mas é um tema tão comum, mas é um tema que tem se tornado evidente no nosso meio. A gente tem visto as pessoas abandonando a Cristo. A gente tem visto as pessoas negociando a sua fé. A gente tem visto as pessoas não seguindo naquilo para que elas foram chamadas. E elas se desviando desse propósito. E elas saindo e abandonando a Cristo. E elas voltando muitas vezes aos rudimentos de escravidão, das religiões, da religiosidade. E Paulo exorta essa igreja para que eles não abandonassem o primeiro amor. Interessante que o próprio Cristo diz que no decorrer dos anos, com as lutas, com as dificuldades, que o amor de muitos iria esfriar. E isso é uma verdade que nós temos visto nos nossos dias. Talvez a gente veja muitas igrejas, mas poucas pessoas de fato estão convertidas. Em outros lugares nós vemos pouco, e ainda os poucos que têm não se dedicam, não se esmeram para servir cada vez mais a Cristo. Não tem esse amor. A gente vê que a humanidade ela não tem mais esse amor, esse apego às coisas de Cristo. A gente vê que nós perdemos ao longo dos anos a essência de voltarmos a esse primeiro amor. E Paulo aqui ele mostra duas importantes verdades de lições para mim e para você nessa noite. A primeira verdade está entre os versos 12 ao verso 16. Paulo ele mostra que os Gálatas eles deveriam retornar ao primeiro amor. Aos Gálatas eles deveriam, aqueles que estavam se afastando, aqueles que estavam se distanciando, aqueles que estavam novamente se sujeitando à escravidão, que eles deveriam voltar ao primeiro amor. Paulo ele diz, veja, verso de número 12, a primeira verdade que Paulo diz para que eles voltassem ao primeiro amor. Paulo ele usa o seu próprio exemplo. Veja, ele diz: sede qual eu sou. Versículo 12: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim como vos suplico, em nada me ofendestes. Veja que Paulo ele chega a suplicar, irmãos. Veja que Paulo ele chega a suplicar aqueles irmãos para que eles voltem, para que eles sejam assim como ele é. E ele diz: e eu sou assim como vós. Infelizmente hoje é tão triste, é tão raro a gente encontrar líderes que se coloquem na mesma posição da igreja. Líderes que se humilhem diante da igreja. Líderes que se humilhem para conseguir ganhar, trazer de volta aqueles. Muitas vezes nós não estamos preocupados. Muitas vezes nós não estamos nem aí. Mas veja, ele diz: sede qual eu sou. E como ele era. O apelo inicial de Paulo é para que os Gálatas sejam como ele em sua vida cristã. Para que os Gálatas imitem a ele, assim como ele tinha o exemplo de Cristo. Assim como ele vivia, assim como ele se dedicava, assim como ele se empenhava. E ele diz: olha, sede como eu sou, porque também sou homem como vocês. E muitas vezes nós enfraquecemos, nós não nos engajamos, nós não nos empenhamos. E a tendência é que nós ficarmos esfriando, a tal ponto que nós não temos mais, digamos assim, o gosto, a vontade de fazermos a obra do Senhor por amor. E aí nós vamos esfriando. E veja que a vida cristã genuína, a vida cristã verdadeira, ela produz uma liberdade, uma satisfação com Jesus Cristo e uma alegria em sua salvação. Que gostaríamos que todas as pessoas fossem como nós somos, líderes em Cristo. O que nós gostaríamos, nós como líderes, é que todas as pessoas elas tivessem o mesmo engajamento, que todas as pessoas, que todos os irmãos tivessem o mesmo empenho dentro da obra de Deus. Porque não existe distinção. O mesmo Deus que me chamou, o mesmo Deus que me habilita, é o mesmo Deus que habilita a qualquer um de vocês.
O mesmo Deus que habilita, que dá o dom para vocês, para um cantar, o mesmo dom que habilita e qualifica para todos nós fazemos a sua obra. Mas muitas vezes nós esquecemos disso, e a gente vai esfriando, 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 até o ponto que a gente chega a morrer em Cristo. Veja, e Paulo ele diz: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim eu vos suplico, que em nada me ofendeste, seja como eu sou. Interessante que os irmãos que se dedicam, que são exemplos, esses devem ser imitados. Esses devem ser imitados para que todos nós nos engajemos e assim colaboremos e assim façamos a obra de Deus como ela deve ser feita. Em segundo lugar, ele diz também que além de os Gálatas serem como ele era, e aliás em outros textos Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós não devemos imitar os maus frutos, nós não devemos imitar os maus testemunhos. E as redes sociais estão cheias de pessoas que se dizem cristãs, mas que dão um mau testemunho, de pessoas que se dizem cristãs, mas que não vivem a vida cristã de fato como deveriam viver. E esses não devem ser imitados, ao contrário, esses a gente deve deixar de lado, mas a gente deve olhar para aqueles que imitam a Cristo, para aqueles que vivem a vida cristã de fato, e desejar de ser como eles. Paulo diz: sede meus imitadores, sede qual eu sou. Em segundo lugar, Paulo diz: como vocês receberam o evangelho pela primeira vez. Veja que agora Paulo ele faz um contraste entre o que eles receberam no passado e como receberam agora. No passado eles receberam o evangelho, no passado eles acolheram a Paulo, e eles receberam e ouviram a palavra de Deus, mas agora eles estavam rejeitando essa palavra, mas agora eles estavam abandonando, muitos deles estavam abandonando a palavra. Veja, ele não tem queixas de como tratavam quando os evangelizou, mas as suas queixas têm a ver com a atitude que eles tomaram depois que os judaizantes disputaram com a sua pregação. Seduziu, e a dissimulação entrou dentro da igreja, e ali muitos foram, digamos assim, iludidos com aqueles que entraram. No verso 13, veja quando Paulo ele diz assim: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Veja, Paulo ele mostra para ele que a primeira vez que ele esteve lá com esses irmãos nessas igrejas, nas igrejas da Galácia, Paulo ele diz: a primeira vez que eu preguei o evangelho a vocês foi por causa de uma enfermidade física. Verso 14 ele diz: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Veja que numa situação difícil em que Paulo ele estava, e quando Paulo ele chega às igrejas da Galácia e prega o evangelho, mesmo enfermo, olha só que exemplo, mesmo em enfermidade ele pregava o evangelho. Hoje, se a gente tem qualquer dorzinha, a gente já é motivo e barreira para a gente não estar na casa do Senhor. Hoje, se a gente tem qualquer probleminha, já é motivo para a gente não estar na casa do Senhor. Mas veja, ele estava enfermo, ele estava doente, e mesmo com essa enfermidade na carne, ele foi e pregou o evangelho às igrejas da Galácia. E Paulo ele diz que esses da Galácia o receberam, não receberam com desprezo, nem com amargura, não com desgosto, mas receberam como anjo de Deus, como ao próprio Cristo. Ou seja, no início eles estavam motivados, no início eles estavam animados, no início eles estavam empolgados. E muitas vezes é assim conosco quando nós somos novos convertidos. No início nós nos empolgamos, no início nós nos empolgamos, e isso e aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, quero me batizar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e depois a gente some, e depois a gente esfria, e depois a gente deixa tudo de lado. Há pessoas, muitas vezes eu conheço pessoas, vamos, eu quero me batizar, vamos, eu quero me batizar. E às vezes as pessoas chegam em muitas igrejas aqui, não, graças a Deus, porque ela passa por um período de treinamento.
Mas em muitas igrejas chega hoje, amanhã é batizado. Mas em muitas igrejas as pessoas chegam nessa pressa e depois elas esfriam e depois vão embora. E depois acabam sendo seduzidas pelas heresias, pelos falsos profetas e vão embora e esfriam o primeiro amor. Mas veja que exemplo, enfermidade ele pregou. E ali aqueles irmãos receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Não podemos identificar aqui, Paulo ele não entra em detalhes. Qual seria essa enfermidade? Qual era essa enfermidade que ele estava passando, que ele estava vivendo quando ele veio pregar o evangelho às igrejas da Galácia? Mas veja o verso 15, ele diz: que efeito, pois, da vossa exultação? Ele faz uma pergunta: que efeito, pois, da vossa exultação? O que vocês estão fazendo agora, depois daquela empolgação, quando vocês aceitaram a Cristo? Cadê aquela motivação? Cadê aquela alegria? Cadê aquela empolgação? Em outras palavras, ele está perguntando: cadê aquela empolgação? Cadê aquela alegria quando você se converteu? E eu lembro dos meus tempos, de novo convertido, junto com Marconi, quando a gente ia para a igreja, era distante. A gente tem que pegar 2 ônibus para ir, 2 para voltar. E muitas vezes a gente chegava tarde da noite, por volta de 11, meia-noite em casa. E eu lembro que muitas vezes a gente entrava na rua, descia do ônibus, e a gente entrava na rua, empolgados, eram novos convertidos. E a gente saía na rua e gritava glória a Deus, e saía glorificando a Deus, no meio da rua, um silêncio total. E de repente as pessoas diziam: vocês estão ficando loucos, vocês estão ficando malucos. Mas essa é a empolgação quando a gente se converte. Essa é a empolgação quando a gente é novo convertido. E à medida que a gente vai ficando maduro, e à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai esfriando. Às vezes até para dar um glória a Deus aqui é difícil. Da gente abrir a nossa boca, a gente fica meio tímido. Dê glória a Deus, e a gente, glória a Deus. A gente vai perdendo a motivação, a gente vai perdendo o vigor. E Paulo diz: qual foi, pois, a vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para vos dar. Paulo diz: olha, se for possível, se dependesse de mim, eu arrancaria os meus próprios olhos e daria por vocês. Muitas vezes nós não valorizamos o líder. Muitas vezes nós não valorizamos o pastor. Mas muitas vezes quando você fala mal do pastor, você fala mal da liderança, a liderança está dobrando os joelhos por você todos os dias. Muitas vezes você pode até nas suas orações não se preocupar com líderes, mas os líderes estão dobrando os seus joelhos por você todos os dias e orando por você. E é isso que Paulo ele diz, pois vos dou testemunho de que, se possível, teria arrancado os próprios olhos para dar por vós. Veja, o amor de Paulo era tão grande, irmãos, pela obra de Deus. A dedicação dele era tão grande, e imagina a tristeza dele ver aqueles irmãos recuando. E qual líder não se entristece de muitas vezes ver as suas ovelhas, ver aquele povo se rebelando, se recuando, se firmando, voltando atrás? É triste. Aquilo que for uma tentação para eles, no sentido de que queria exatamente desacreditar do evangelho diante dos gentios, como hoje o vemos nas igrejas que pregam a prosperidade, que pregam a cura, que pregam a cura instantânea de todas as nossas doenças, e recebemos a Cristo como nosso Salvador. Apesar da doença que Paulo ele tinha, eles receberam o que Paulo estava pregando. Receberam Paulo fragilizado, um anjo, um mensageiro de Deus enviado a eles. E de priori eles estavam recebendo e estavam motivados, mas agora eles estavam recuando, estavam esfriando. E Paulo exorta: não abandonem o primeiro amor. No verso 15, Paulo diz ainda: eles perderam a verdadeira exultação do evangelho. Veja o verso 15, ele diz: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois eu vos dou testemunho
que, se possível, arrancaria os próprios olhos. Que efeito a alegria que eles tinham antes, quando eram cristãos. Estavam jogando fora. Estavam jogando tudo fora na lata do lixo. O verso 16, Paulo diz assim: tornei-me, porventura, o vosso inimigo por vos dizer a verdade. Parece que Paulo agora estava se tornando inimigo deles. Por quê? Porque estava falando a verdade. E é assim que acontece na nossa vida. E é assim quando nós pronunciamos, quando nós falamos a verdade. Tem muita gente dentro da igreja que muitas vezes se tornam inimigos nossos quando nós falamos a verdade. Porque tem muita gente que não suporta ouvir a sã doutrina. Tem muita gente que não quer ouvir a verdade. Tem muita gente apenas que quer ser bajulado, adulado, mas não quer ouvir a verdade. Teve um fato, não vou citar aqui referências, mas que aconteceu comigo, de nós abordarmos uma determinada pessoa e colocarmos algumas verdades com relação à obra de Deus. Ao encontrar essa pessoa, parece que a gente encontrava um estranho, e essa pessoa nem mesmo quis apertar a minha mão. Muitas pessoas não querem ouvir a verdade e viram inimigos nossos, porque nós falamos a verdade. Porque se eu tivesse dito alguma coisa séria que machucasse, realmente eu saberia me retratar. Mas o que nós falamos foi tão somente a verdade, e a pessoa virou inimigo nosso, por nós falarmos a verdade. E é isso que Paulo está dizendo: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade muda. A razão dessa mudança é que Paulo os repreendera sinceramente, severamente e de forma direta por traírem o evangelho da graça e abraçarem novamente a escravidão da lei. Às vezes as pessoas não gostam quando você vai abordar. Às vezes as pessoas não gostam quando você vai dizer a verdade. Olha, diz: olha, meu irmão, minha irmã, você está deixando o evangelho de Cristo. Você está deixando o evangelho da graça. Você está abandonando o evangelho da graça. Está submetendo de novo a esse tipo de escravidão. E eles não gostaram. E eles acharam ruim. Mas o pior é que tem muito cristão hoje que está do mesmo jeito dos Gálatas, que está do mesmo jeito desses irmãos. Não é todos os irmãos, mas alguns que estavam assim, que não suportam ouvir a verdade. Não quero ouvir, eu não quero ouvir. Eu vou sair dessa igreja. Eu vou para uma igreja onde as pessoas digam: você é importante, você tem valor, você é maravilhoso, você canta muito bem, você prega muito bem, a sua voz é linda, a sua voz é maravilhosa. Eu quero ir para uma igreja onde as pessoas digam isso. Mas aqui a glória de Deus não é nossa. Aqui você cante bonito, se dedique, se esforce mais. Prega bonito, beleza, cante, pregue mais, estude mais. Mas a glória de Deus não é nossa. Mas toda a honra e toda a glória é para Deus, é para Ele, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Mas muitas vezes tem muitos que querem ser bajulados, e por não suportarem a verdade acabam virando inimigos nossos. A lição é clara: a autoridade do evangelho sobre as nossas vidas não muda porque a mensagem deixou de ser agradável. Não, eu não posso escolher partes prediletas das escrituras e rejeitar as demais, como muitos escolhem. Não posso escolher pegar a escritura e pegar só as coisas boas que estão aqui. Não, tem coisas boas, tem bênçãos, mas eu não posso pegar só isso. Vai ter exortação, vai ter repreensão, vai ter correção, vai ter palavra dura. Ah, mas eu não vou lá na igreja porque quando o Luciano falou a palavra, Luciano estava olhando para mim e eu vou olhar para quem? Só se eu pregar aqui, olhando para aqui, para a cruz. Aí eu não vou olhar para você. A verdade, irmãos, é que as pessoas elas rejeitam, elas querem escolher. Não, peraí, essa aqui é boa.
Essa aqui é boa. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Glória a Deus, isso aqui é bom. Não, peraí, eu achei outra palavra aqui. Arrependei-vos e convertei. Não, isso aqui não é para mim não, isso aqui é para o ímpio. Nós muitas vezes fazemos isso. Nós escolhemos e dizemos a Deus: Deus, tem que ser assim. Eu quero a igreja do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu quero. Que as pessoas olhem para mim, que as pessoas me elogiem, que as pessoas me bajulem. Eu não quero ouvir palavra dura. Outro dia um irmão chegou, determinada pessoa chegou e disse: meu irmão Luciano, porque aqui a palavra é só dura. Eu disse: irmão, não é só dura não. Mas se é dura é porque a gente precisa ouvir. Se é dura, se falou no nosso coração, é porque é isso que a gente precisa ouvir no momento. Deus, Ele sabe todas as coisas, a obra não é minha. A mensagem não é minha. É Deus que me habilita. É Deus que me qualifica. E aí Ele vai falar a cada coração de acordo com a sua bendita vontade. Em primeiro lugar, queridos, Paulo exorta para que eles não abandonem o primeiro amor, que foi pregado com luta, com empenho, em meio a enfermidades. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que eles deveriam recuperar o zelo verdadeiramente cristão que estavam perdendo. Vou repetir para você, a segunda verdade é que eles, assim como nós, devemos recuperar o zelo verdadeiramente cristão que estavam perdendo. É que aqueles que estão perdendo esse zelo, é que aqueles que estão negligenciando esse zelo, precisam retornar a essas verdades. Agora Paulo, ele contrasta as atitudes dos falsos mestres, para que os gálatas, na sua própria atitude para com eles próprios. Veja, ele diz em primeiro lugar que os gálatas, verso 17, deveriam ter cuidado com a adulação. Verso 17, veja, ele diz: os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Paulo, ele diz aqui, em outras palavras, resumindo, que aquela igreja, aqueles irmãos deveriam ter cuidado com aqueles que o adulavam, com aqueles que os bajulavam. Paulo, ele diz que aqueles adoradores, aqueles que estavam ali apenas adulando, ele diz: os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastá-los de mim, para que o vosso zelo seja a vosso favor. Paulo já os havia chamado de dissimuladores, esses que fazem isso. No capítulo 2, versículo 3, nós vimos isso. Paulo diz que esses que fazem esse tipo de adulo, esse tipo de bajulação, eles são dissimuladores. Eles os bajulavam oferecendo mimos, a fim de ganhar o coração da igreja e implantar o seu evangelho corrompido. E tem muitos assim. Tem muitos pastores assim, que para ganhar alguém eles bajulam, eles fazem mimo, né? Eles mimam, para que não possa perder, eles ali mimam, eles adulam, né? Pregando outro evangelho, porque eles querem exatamente essas pessoas lá, e elas fazem de tudo, mimando, adulando essas pessoas, e não falam a verdade. Eles não eram sinceros, mas tinham exatamente o objetivo claro de afastar, como Paulo diz, o coração deles de Paulo, a fim de que não mais confiassem em Paulo, e assim conseguinte as suas pregações, conseguissem emplacar as suas pregações. Não é isso que tem feito? É exatamente isso que a gente tem visto nos nossos dias. Aqueles que bajulam, aqueles que adulam, aqueles que mimam, para afastar o mínimo da verdade, para que a pessoa ela fique iludida, ela fique satisfeita com os mimos, e elas não queiram mais saber de onde elas partiram, do ponto de vista das suas origens.
Infelizmente essa é a realidade que a gente vive. Veja o verso 18, Paulo diz: é bom sempre ser zeloso. Veja, ele diz: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Ou seja, em outras palavras, quando Paulo estava ausente, eles eram negligentes. Mas quando Paulo estava lá, quando Paulo esteve presente, eles eram ativos, eram zelosos na obra de Deus. Mas quando não estava, eles faziam de todo jeito, de toda forma. E é isso que ele está dizendo: é bom ser zeloso, sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Queridos, quando o evangelho ele é pregado e vivido com liberdade em Cristo, as pessoas não ficam presas aos líderes de forma subserviente, sendo manipuladas por eles, não. Mas o seu desejo é servir a Cristo e tornar-se maduros na fé em Cristo Jesus. Esse é o objetivo que cada um de nós devemos ter em Cristo, de amadurecermos a nossa fé, de a tal ponto, mesmo que não tenha líderes na igreja, mas a tal ponto de mesmo quando o líder não estiver, você ter o mesmo exemplo, você ter a mesma dedicação, você fazer com o mesmo empenho, mesmo que o líder não esteja presente para ver. Tudo deve ser feito com ordem e com decência. Verso 19 ele diz: novas dores de parto até ser Cristo formado. Veja, Paulo ele revela como foi a sua atitude para com eles. Ele chama os filhos, no verso 19, e ilustra a sua atitude como uma mulher grávida em trabalho de parto. Ele diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Veja o ponto que Paulo ele chega a dizer: meus filhos, de novo, porque de novo ele diz: por quem de novo eu sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. As dores de parto, eu creio que são as piores dores que a mulher pode passar, que nós homens não sabemos o que é isso, mas que as mulheres sabem. E Paulo exemplifica como se ele mesmo vivesse essas dores, porque não é fácil. Em outras palavras, ele diz: olha, eu me dedico, eu me esforcei, eu fui perseguido, eu fui torturado, eu fui humilhado. Quantas perseguições eu passei para chegar aqui neste lugar, quantas perseguições, quantas lutas eu passei para chegar neste lugar, quantas pedradas, e vocês não valorizam nada disso. A nossa igreja ela está completando 75 anos neste lugar. Quando nós olhamos hoje, olhamos lindo, maravilha, bonito. Mas você não sabe a luta, você não sabe as dificuldades que os irmãos lá no passado eles enfrentaram. Você não sabe quantas pedradas eles levaram, quantos insultos eles levaram para que este trabalho que muitas vezes você não valoriza, ele pudesse estar de pé, ele pudesse estar vivo, para a glória de Deus. Você nem imagina quantas lutas que os nossos antepassados eles enfrentaram, quantas dores que eles sofreram, quantos xingamentos que eles levaram, quantas portas bateram nas suas caras. Até mesmo naquele tempo, um herege que passou nessa cidade, um herege que é valorizado nessa cidade, é valorizado por aqueles que não conhecem a verdade, perseguia os crentes, perseguia a igreja de Cristo. E esse herege, ele chegava nas mercearias, nas bodegas aqui e dizia: olha, não venda nada a crente. E as pessoas obedeciam a esse herege, que está queimando no fogo do inferno. E as pessoas não vendiam, e as pessoas não alugavam nada que fosse para crente. Daí você vê, irmãos, como os nossos antepassados sofreram. Muitas vezes você tem um lugar pronto, tem bancos, não é tão confortável, mas tem iluminação, tem som, tem tudo. Lá no começo, alguns dos irmãos que fundaram este trabalho, eles se reuniam no depósito de carvão, junto com os sacos de carvão, a sujeira, escuro.
mas eles tinham alegria. Eles sofreram para que a gente estivesse bom hoje. E muitas vezes a gente não valoriza. E muitas vezes a gente não faz de conta que isso nem existe, que eles não passaram por nada. É isso que Paulo está dizendo. Quando esse templo foi construído, irmãos, esse bairro não existia. Taperoá só existia do centro para lá, algumas partes, pequeno, uma tapera. E lá na rua principal para cá existia uma cerca. Eu tive o prazer de conhecer um pouco da história, conversando com o irmão. Existia uma cerca de arame farpado e aqui era tudo mato, não tinha nada. E um servo de Deus não, Deus enviou, Deus levantou alguém e deu esse terreno aqui. E aqui os irmãos na época, que muitas vezes vinham de Campina a cavalo, todo esse templo ele foi construído com o próprio material aqui, tirado desse local. Todas essas paredes foram levantadas com os tijolos que foram feitos aqui por eles mesmos. Fizeram todos os tijolos, levantaram tudo. E muitas vezes a gente não valoriza. É isso que Paulo está dizendo, meus filhos, porque de novo sofram as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Muitas vezes nós temos todo o conforto e nós não valorizamos. Nós temos a palavra, nós temos o ensino, mas nós não valorizamos nada disso. Nós jogamos tudo isso fora. Muitos jogam isso fora. No verso 20, Paulo ele diz: pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: eu queria estar frente a frente com vocês, para eu falar em outro tom de voz, e é num tom manso não. Pelo tom que ele está falando aqui, não seria num tom manso não. Pelo tom que ele está falando aqui, não seria num tom dizendo: olha, Jesus ama vocês, fiquem meus filhos, não vão embora não, eu preciso de vocês, Cristo precisa de vocês. Não era esse tom não, irmão. Seria num tom, como ele diz aqui, em outro tom de voz. E ele diz: porque eu me vejo perplexo a vosso respeito. Quando alguém sai, abandona Cristo, a gente não fica perplexo, a gente fica triste, a gente fica. Porque a pessoa está jogando fora tudo que, digamos assim, ela aprendeu. Tudo que ela disse, essa palavra não existe, ela está desdizendo tudo. Sempre a gente vai ter que reportar para esse fato. Mas muitos dos que estiveram aqui diziam: essa igreja é boa, essa igreja é rígida, essa igreja tem doutrina, essa igreja é isso, é uma igreja séria, é uma igreja verdadeira. Mas depois eu saio e eu estou desdizendo tudo isso. É como se eu estivesse voltando atrás, dizendo: não, aquela igreja não é séria, aquela igreja não é bíblica, aquela igreja não prega a verdade, aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo. Era isso que eles estavam fazendo. É por isso o apelo de Paulo: o relacionamento de uma mãe com seu filho recém-nascido é a primeira dor, por causa exatamente do parto. Mas depois disso vem a alegria, o carinho, o sorriso da criança. O ensino de Paulo é que as igrejas da Galácia retornassem ao Evangelho, a fim de que ele não sofra mais, e assim eles possam gozar da alegria do relacionamento do cristão coerente com o Evangelho de Cristo. Quantos, queridos, têm abandonado ao primeiro amor? Quantos que muitas vezes lá no início era aquela empolgação, glória a Deus, aleluia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ajudava aqui, ajudava ali, fazia isso, fazia aquilo, estava empolgado dentro da obra de Deus, mas com o passar do tempo foi esfriando. Com o passar do tempo foi dando ouvidos.
com o passar do tempo foi negligenciando. E aí enfraqueceu, e a tendência é morrer. Esse texto, querido, para a gente terminar, nos ensina que nós não devemos abandonar, trocar ou deixar o primeiro amor. Uma vez que tudo que Deus seja, o que Deus já fez em nosso favor, nós não devemos trocar. Nós não devemos trocar, nós não devemos deixar, nós não devemos abandonar o primeiro amor. Venha o que vier, haja o que houver. Seja a luta qual for que a gente tenha que passar, mas que a gente esteja firme em Cristo. Olha para os irmãos do passado. Olha para essa história dessa igreja. Olha para a história, para a luta dos irmãos. Muitos aqui não tiveram a oportunidade de conversar com eles. Olha para a história deles. Olha para o desbravamento deles. Olha para o que eles sofreram, para que esta igreja estivesse de pé, para que essa igreja estivesse aqui alicerçada. Talvez muitos vão olhar e dizer: olha, a igreja tem todos esses anos, era para estar lotada. É porque muitas vezes aqueles que passaram por aqui, muitas vezes não valorizaram, não olharam para esses exemplos, não olharam para Cristo, não olharam para aqueles que deram as suas próprias vidas para estabelecer o reino de Deus neste lugar. E nós que aqui estamos, queridos, nós que aqui estamos, ainda que seja um grupo pequeno, nós devemos nos dedicar, nós devemos nos esforçar, nós devemos nos empenhar cada vez mais, cada dia mais, para que a obra de Deus seja estabelecida neste lugar. Essas portas, elas podem até um dia fecharem, se cada um de nós que aqui estamos esfriarem e negligenciarem a obra de Deus. Elas podem até fechar, mas se nós formos ativos, se nós formos diligentes, vigilantes e batalharmos como nós vimos hoje pela manhã, pela fé, elas não vão fechar nunca. Só vão fechar quando Cristo voltar. Amém, irmãos? Que a gente olhe para esses exemplos como Paulo ele mostra, e que a gente não abandone o primeiro amor. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai. A vida cristã não é nenhum mar de rosa. Eu não vou enganar você e dizer: olha, venha para cá, venha para a igreja congregacional que você vai parar de sofrer. Venha para cá que você vai ser curado. Venha para cá que você vai ficar rico. Venha para cá que você vai ter um carro. Venha para cá que você vai ter sua casa própria. Venha para cá que você é solteiro e vai casar. Venha para cá que todos os seus problemas na sua família, no seu casamento vão ser resolvidos. Eu não posso lhe enganar e dizer isso, porque o próprio Cristo disse que no mundo nós iríamos passar por aflições, mas Ele disse que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu. E se Ele venceu, querido, nós também iremos vencer.